Valendo, galera! Estamos aqui de volta. Aula 2 de cinemática. A gente já fez a aula 1, fizemos 3 exercícios sobre a aula 1, agora a aula 2 de cinemática. Vamos lá, rapidinho, que é para o vídeo não ficar muito longo. Então, bora! Então, aqui é a aula número 2 de cinemática, movimento uniforme. Ele é fácil, simples, mas necessário. Tá em todas as provas, mesmo que seja dentro de uma questão, só um trechinho, só um pedaço de movimento uniforme, mas ele acaba aparecendo. É bom que a gente conheça ele bem e ele é fácil, galera, é fácil de entender. E daí a partir dele a gente vai entender outros movimentos mais complexos. Então o movimento uniforme é simples de definir. Se alguém te pergunta, o que é um movimento uniforme? É simples, é um movimento que possui velocidade constante. Está definido. Professor, posso dizer que é aquele que tem aceleração zero? Sim, você pode, mas não é necessário. Por que eu não estou falando de aceleração aqui neste momento? Porque a aceleração é a próxima aula, ok? Então por isso que eu não falei nada. Bora! Pus uma tabela aqui para a gente analisar o que é um movimento uniforme. Então imagina que você está do lado de alguém no carro, você solta o cronômetro e a cada 2 segundos, eu marquei aqui a cada 2 segundos, mas a gente poderia marcar em qualquer outro intervalo de tempo, eu marquei de 2 em 2 segundos a posição que eu me encontro dentro de uma trajetória orientada, né? Uma trajetória onde está marcando as posições. Aqui diz que quando eu soltei o meu cronômetro, que era 0, eu já estava na posição 15. Então eu comecei a analisar o movimento a partir daí. Essa é a minha posição inicial. Quando o meu cronômetro marcou 2 segundos, eu vi que eu estava passando pela posição 35. Quando marcava 4, o instante é 4 segundos, eu estou exatamente na posição 55. E quando o instante é 6, eu estou exatamente na posição 75. É fácil de olhar para cá e perceber que eu marquei o tempo de 2 em 2 segundos. E perceber que a cada 2 segundos eu andei 20 metros. Veja que do 15 para o 35, se você pegar 35 e tirar o 15, fazer final menos inicial, vai dar 20. Aí do 2 por 4, eu cheguei no 55. Se você fizer 55 menos 35, vai dar 20. No instante 6, eu estou na posição 75. Se você fizer 75 menos 55, vai dar 20. Isso quer dizer que a cada 2 segundos eu andei 20 metros. Este é o movimento uniforme, aquele que eu me desloco, aquele que eu tenho deslocamentos iguais dentro de intervalos de tempos iguais. A cada 2 segundos estou me deslocando 20 metros. Ok? Esse é o movimento uniforme, simples assim. Eu posso mostrar um movimento através de tabelas ou através de gráficos. Através do gráfico, vamos ver como é que fica. Vamos pegar aqui um eixo para marcar as posições, que eu chamei de S, podia chamar de X, porque eu estou andando no eixo X, Y, porque eu estou no eixo Y, não importa, tá? Chamei as posições de S. E estou marcando no instante T. Legal? E aí eu marquei aqui os tempos. Tempo 0, tempo 2, tempo 4, tempo 6, que são os tempos que eu tinha aqui na tabela. Para o tempo 0, eu tinha uma posição já. Olha lá, posição 15. Tá? Então eu já iniciei na posição 15. Para o tempo 2, eu já estou na posição 35. Para o tempo 4, eu já estou na posição 55. Para o tempo 6, eu já estou na posição 75. Vamos fazer a ligação aqui? Tempo 2 com 35, eu tenho um ponto. Cruzamento de duas retas, aqui é um ponto. Tempo 4 com 55, outro ponto no cruzamento dessas retas. Tempo 6 com 75, outro ponto. Veja que esses pontos estão alinhados, então eu posso passar uma reta. Então perceba que o movimento uniforme, os espaços ocupados, a posição vai mudando de maneira linear com o tempo, porque eu sempre tenho o mesmo deslocamento no mesmo intervalo de tempo, então o meu gráfico cresce linearmente. Isso aqui é para movimento uniforme, também conhecido como MU. Então aqui você percebe que eu tenho um deslocamento de 35 para 55, que dá 20, é um ΔS. Aqui eu tenho um deslocamento de 55 para 75, que é meu ΔS, que também é 20.
eles acontecem dentro do mesmo intervalo de tempo. Esse deslocamento neste intervalo de tempo. Este deslocamento neste intervalo de tempo. Como eu me desloco? Como eu tenho deslocamentos iguais em intervalo de tempos iguais, eu garanto que eu tenho velocidade constante. Tá ok? Vou medir a inclinação dessa reta, tá? Porque a inclinação dessa reta, galera, tem a ver com como eu estou me movimentando. Se eu me desloco muito em pouco tempo, eu tenho uma reta mais inclinada. Se eu me desloco pouco, a minha posição sobe pouco. Num tempo muito grande, a minha reta é menos inclinada. Então eu posso olhar a inclinação dessa reta para ver como eu estou me deslocando. Para isso, eu pus aqui um triângulo e vou medir o ângulo de inclinação da reta fazendo uso desse triângulo. Porque este ângulo aqui que eu coloquei nesse triângulo é exatamente o ângulo de inclinação dessa reta, considerando o eixo horizontal, que é o eixo do tempo. Tá? Então eu mostro como que minha reta está inclinada em relação ao eixo do tempo. E como é que eu posso medir esse ângulo? Medindo a tangente. Tá? Você deve estar cansado de saber que tangente de um ângulo é só pegar o cateto oposto ao ângulo e dividir pelo cateto adjacente. Feito isso, você já tem a tangente do ângulo. Aqui fica claro que o cateto oposto ao ângulo, que é aqui onde eu estou passando o meu apontador, é uma medida de deslocamento. E o cateto adjacente, adjacente quer dizer ao lado, junto, né? O cateto adjacente ao ângulo, junto ao ângulo, é uma medida de tempo. Então a tangente do meu ângulo aí vai dar um deslocamento dividido pelo tempo. Ora, mas o que é deslocamento dividido por tempo se não velocidade? A velocidade, já vimos na aula passada, me mostra o quanto me desloco a cada tempo. Quilômetros por hora, metros por segundo. Fizemos um exercício que tinha até centímetros por ano. Tá? Então a tangente do ângulo é exatamente o valor da minha velocidade. Tá? O correto aqui é dizer que a tangente do ângulo de inclinação da reta é numericamente igual ao valor da velocidade. Então, se a minha reta está mais inclinada, eu tenho uma tangente maior, eu tenho uma velocidade maior. Reta menos inclinada, tangente menor, velocidade menor. Reta sem inclinação, está na horizontal, ângulo zero, tangente zero, velocidade zero. Isso pensando no gráfico que mostra como eu me desloco com relação ao tempo. Ok? Simples o assunto, né? Para, dá uma pensada, curte, compartilha, comente, faça pergunta, dê sugestões. Função horária da posição. Vamos lá. Vamos pegar lá a equaçãozinha da velocidade, que a gente já viu, e vamos abrir essa equação, né? Como assim abrir? Esse ΔS, você está careca de saber que é posição final menos inicial. O delta em física, né, que a gente usa no lugar da palavra variação, o delta ele nada mais é do que pegar o final menos inicial. Né? Delta qualquer coisa é qualquer coisa final menos inicial. Ok? Então, o que é um ΔS? É a posição final menos a inicial. Veja que isso pode dar negativo. Eu posso estar chegando numa posição onde o número é menor porque eu saí de uma posição onde o número era maior. Isso pode dar negativo. O ΔT é um tempo final menos inicial. Bom, como a gente gosta de escrever funções, montar gráficos, fica muito fácil de analisar isso se eu usar cronômetro. Quando eu uso cronômetro, eu disparo o meu cronômetro, o meu tempo inicial é zero. Você viu que quando eu montei o meu gráfico, eu pus zero no tempo. Isso facilita, né? Porque a minha equação fica mais simples. Se meu T0 é zero, qualquer valor de t menos zero é o próprio valor do t. Então minha expressão matemática fica mais simples. Se eu fizer um produto cruzado aqui, S menos S0, multiplicando o denominador do V, que é 1, e V vezes t, né? Produto cruzado lá na fração. O que eu vou obter? Que S menos S0 é V vezes t. Em outras palavras, velocidade vezes tempo me dá o deslocamento, que é a posição final, menos a posição inicial. Se eu levar esse S0 para o outro lado, né, passar ele somando, eu obtenho a função horária da posição.
que a gente vai discutir bastante ela, que diz que S é igual a S0 mais VT. Tá? Professor, é a formulinha do sorvete, né? Não, gente, não. Olha, em último caso, se você tiver que decorar uma equação para tentar te salvar na prova e ficar usando frasezinha, vai lá. Mas isso não é conhecimento, isso é um desserviço, isso não está te ajudando como você pensa que está te ajudando. Vamos olhar para isso com outro olhar, não formulando sorvete. Vou te explicar, porque está muito claro. Qualquer criança entende o que está acontecendo aqui. Vamos dar uma olhadinha de uma outra maneira. Preste bem atenção. S é uma posição onde eu vou chegar, S0 é uma posição de onde eu saí. Esse zero é só para dizer que eu soltei lá o meu cronômetro, o tempo zero, eu estava numa posição inicial. Quando o relógio marcava zero, eu estava nessa posição. Tá? Então, esse S0 para nós, o que ele é? É só uma posição inicial. Então, nós vamos fazer um experimento mental. Você está andando em alguma estrada, em alguma rua, onde tem as posições marcadas lá em metro, em quilômetro. Ou você soltou uma formiguinha em cima da régua, aquela régua que você tem na sua casa, que você usa na sua escola, e ela está marcada em centímetros, divididas lá em milímetros, né? Então, S0 é a posição onde você pegou uma formiguinha e soltou em cima dessa régua. Ou a posição onde você estava em algum lugar quando você começou a analisar o movimento. É a posição de onde um móvel saiu. O que é V vezes T, galera? V vezes T, esse cara aqui. Vamos fazer um raciocínio aqui bem rápido. Imagine, pegando um número fácil, 10, que você tem uma velocidade de 10 metros por segundo. O que vem a ser isso? Você anda 10 metros a cada segundo. Então, em 1 segundo, você anda 10 metros. Em 2 segundos, 20 metros, né? É só multiplicar. É 10 metros por segundo. Em 3 segundos, 30 metros. Então, será que é difícil entender que se eu pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo, eu estou obtendo o quanto um móvel se deslocou? Ou numa linguagem bem infantil, para a gente poder entender isso melhor, o quanto a tua formiguinha andou em cima daquela régua? Ou o quanto você andou numa rua, lá onde estão marcadas as posições? Não é tão simples, né? E o que você imagina que vai acontecer se você pegar a posição de onde você saiu e somar com quanto você andou? Pensa na formiguinha lá em cima do número 8. Aí ela andou 10 no sentido crescente. Chegou no 18. Tudo bem? Ou ela está no 8, andou 5 no sentido decrescente. Ela foi por 3. Então, se eu sei de onde saí, sei quanto andei, né? Sabe de onde saiu, sabe quanto andou, o que você vai descobrir? Você vai descobrir exatamente onde chegou. Gente, é tão difícil assim para colocar aqui como sorvete. O sorvete esconde tudo isso que está por trás que você tem que saber, né? Se eu sei de onde eu saio, velocidade vezes o tempo me dá quanto eu andei. Se eu pegar esses caras e somar, eu descubro onde cheguei. É isso que é a minha função horária da posição. Eu pus um exercício para a gente aplicar isso, tá? Já já eu mostro. Mas vamos andar um pouco mais com o nosso movimento uniforme. Vamos pensar no gráfico da velocidade em função do tempo. Para o MU, eu estou só no MU hoje. Nossa aula é movimento uniforme. Vamos fazer aqui um gráfico, né? Tá lá meu zero, ali a minha velocidade, metros por segundo, tempo em segundo, tá? Movimento uniforme. É bastante razoável, né? Acho que é fácil de entender que esse gráfico não pode ser crescente. Isso seria para uma velocidade que estivesse aumentando. Ele não pode ser um gráfico decrescente, uma velocidade que estaria diminuindo. Como o movimento é uniforme, o meu gráfico tem essa cara. Ele tem sempre o mesmo valor de velocidade dentro de um certo tempo, né? Dentro desse intervalo de tempo que eu estou vendo aí, a velocidade dele é sempre a mesma. Esse é meu movimento uniforme. Eu quero chamar a atenção para esse gráfico, para a área que aparece aqui. Como assim área, professor? É geometria agora? Vamos pensar em geometria. Vamos pensar nessa área que apareceu aqui. Eu vou pintar ela aqui para vocês, né? Vamos pensar nessa área aqui, ó. Pintei essa área. Veja que essa área é um retângulo. Então, o gráfico da velocidade em função do tempo para o MU, movimento uniforme, essa área me dá um retângulo.
Se eu pedisse para você calcular a área desse retângulo, você ia dizer, é a altura vezes a base, base vezes a altura, lado vezes lado, né? Então é um lado que tem velocidade, essa velocidade é constante. E aqui é o intervalo de tempo, de 0 até t é um ΔT, né? Como aqui é 0, ΔT é o próprio t. Então vamos lá. Se você pegar a formulinha da velocidade, v é deslocamento no tempo. Se você isolar o deslocamento, isso é velocidade vezes tempo. Professor, onde você quer chegar? É que essa área aqui, ela vai ter um valor que é exatamente, numericamente igual ao ΔS. Ela é numericamente igual ao deslocamento. Então, se eu tenho o gráfico da velocidade em função do tempo, este gráfico, achando a área, eu acho o deslocamento, tá? Para esse tipo de movimento, a gente até usa pouco isso. Mas tem movimentos onde a velocidade é variável e você poderia me perguntar, cabe uma pergunta aqui. Professor, num outro gráfico qualquer que dê uma velocidade variável e ele tem um formato diferente, se eu calcular a área, vai também me dar o deslocamento? Ou é só nesse movimento? Não. Quando chegar lá, eu vou te mostrar o porquê, mas a área desse gráfico me dá o deslocamento. Então é simples assim. Vamos agora classificar os movimentos em progressivo e retrógrado, tá? Então vamos pegar um primeiro caso, um movimento onde os espaços estão crescendo. Se você pegar o módulo do valor do espaço, aí ele está sempre, né, o valor do espaço aí está sempre crescendo, ok? Se você fizer o S final, que é um número maior, menos o S inicial, vai dar um valor positivo. O ΔS dividido pelo tempo é a minha velocidade. Essa minha velocidade vai ser sempre positiva, toda vez que esse gráfico meu é crescente, tá? Velocidade positiva, como é que é o gráfico da velocidade? O movimento é uniforme, tá aqui. Professor, esse gráfico poderia ser decrescente? Pode. Imagina que você está numa posição de uma estrada, quilômetro 200, mas está indo para o quilômetro 180. As suas posições estão decrescendo, ok? Se eu fizer o ΔS aqui vai dar negativo. A minha posição final é menor que a inicial. Quando eu fizer final menos inicial, eu vou obter uma velocidade negativa aí. Vai dar um ΔS negativo, divide pelo tempo, você tem a velocidade, ela é negativa. O gráfico é decrescente. Como é que fica o gráfico da velocidade? A velocidade é constante, só que ela está aqui abaixo de zero, né? Eu esqueci de marcar o V. Aqui é uma velocidade V constante, aqui é uma velocidade menos V, tá? Eu esqueci de pôr o menos aqui e escrever aqui menos V, mas você entende, né? Então aqui eu tenho uma velocidade negativa, aqui eu tenho uma velocidade positiva, aqui é o meu zero, né? Aqui eu estou abaixo de zero, aqui é o meu zero, aqui eu estou acima de zero. Velocidade positiva, velocidade negativa. E eu classifico esses movimentos. Aquele que está no espaço crescente, que os espaços estão crescendo, eu digo que está andando no sentido da orientação. E a gente dá um nome, né? É o movimento progressivo. E quem está andando na contramão, no sentido dos números decrescentes, né, voltando aí nos espaços, é um movimento que a gente chama de retrógrado. Então aqui é o meu movimento progressivo, aqui é o meu movimento retrógrado. Tá indo? E vamos fechar a aula fazendo um exercício para a gente entender o uso daquela função. É muito difícil ter exercício só de movimento uniforme. Ele sempre aparece, mas está dentro com outras coisas, né? Essa questão, por acaso, da SpaceX é uma questão de movimento uniforme. Vamos ler aqui. Considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. O desenho abaixo representa o gráfico do espaço em função do tempo. Tá? O espaço do objeto no instante t igual a 10 segundos, em metros, é... Então ele quer saber o espaço, a posição ocupada no instante 10 segundos. Só de olhar para cá, você tinha que ter visto que isso era um movimento uniforme. Não precisava nem estar escrito aqui, tá? Porque eu vejo que o gráfico é uma reta. Então os espaços crescem na mesma proporção que o tempo, né? Então, a cada instante eu tenho o mesmo deslocamento no mesmo intervalo de tempo. Foi o que a gente acabou de ver. Tá ok? Aqui tem várias maneiras de resolver esse exercício.
Mas eu vou resolver de um jeito que eu vou usar os conceitos que nós vimos na aula de hoje. Então vamos lá. Velocidade e deslocamento no tempo. Como esse gráfico refere-se a um movimento uniforme, eu tenho como calcular essa velocidade. Simplesmente pegando o deslocamento, que você está vendo que ele saiu do 3 e chegou no 12. Não precisa nem se matar de fazer conta, né? Do 3 para o 12 eu andei 9. E o tempo que eu gastei foi de 0 a 3, 3 segundos. Então eu andei 9 metros em 3 segundos. Feita essa continha, 9 dividido por 3 dá 3. Isso quer dizer que a velocidade dele é 3 metros a cada segundo. Vamos responder a questão agora. Ele quer saber onde eu estou, qual o espaço, qual a posição ocupada quando o cronômetro marca 10 segundos. Nem precisava usar a função, mas eu quero te ensinar a usar essa função. Uma função bastante simples. S é a posição onde eu chego, S0 de onde eu saí. Olhando no gráfico, no tempo 0, eu já estava na posição 3. Então o S0 eu sei. A velocidade eu acabei de calcular, está aqui, é o 3. Então eu escrevo a minha função. S é igual a S0, o S0 é 3, mais a velocidade é 3 também, positivo, vezes t. Está aqui a minha função. Por que eu chamo isso de função? Porque o meu espaço só tem uma resposta para ele se eu tiver um valor de t. Se eu não colocar um valor de t, eu digo que eu tenho infinitas respostas de S para infinitos valores de t. E a minha posição varia com o tempo. Se eu colocar o t como 1 segundo, eu vou obter uma posição. Se eu colocar o t como 1,001 segundo, eu já tenho uma posição diferente. Então, a cada instante t, eu tenho associado uma posição f. A isso eu denomino uma função. Como é uma função que varia com o tempo, a gente em física costuma chamar isso de função horária. Tá ok? É só um nome. O que eu quero? Calcular esse s, mas não é para qualquer t, é quando o t for 10 segundos. Substituir o t por 10 e faço uma conta. 30 mais 3, 33. Então a posição que o cara está é a posição 33. Curte, compartilha, comente, manda questão, pergunte, interaja. Você vai me ajudar muito, eu te ajudo e você também me ajuda e a gente ajuda mais pessoas por aí. Tá? Essa questão está na alternativa C, a resposta lá. Tá legal? Então é isso aí, galera. Tô por aí nas redes sociais, me procura, me dá uma força que eu vou pôr todo o curso de física aqui. Abraço para vocês. Até mais ver.